Está entrando no ar neste momento pela sua Rádio Prudente AM, mais um Conexão Prudente, nesta manhã, final da manhã de sexta-feira. Vamos juntos até o meio-dia na apresentação hoje, eu, Jonatas Caetano, na produção de Beatriz Aiello. Nós vamos juntos até o meio-dia nesse momento, aqui no alto da Avenida Washington Luiz, 27 graus. O índice de umidade relativa do ar em 37% neste momento. Hoje, dia 4 de outubro, dia da natureza, dia dos animais e dia universal da anistia. São 11 horas e 8 minutos. Vamos aos destaques do Conexão Prudente desta sexta-feira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Procurador é preso após tentar matar juíza em tribunal. Bolsonaro diz: é um absurdo condenar policiais por excesso. E o companheiro Lula, hein? Recebe título de cidadão parisiense, mesmo preso em Curitiba. Papa Francisco diz que incêndios na Amazônia são problema mundial. Pós-reforma da Previdência, Moro espera tramitação mais rápida do pacote anticrime no Congresso. E projeto federal vai capacitar cidadãos para identificar mulheres vítimas de violência. Teremos também uma entrevista ao vivo com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Ana Célia Gama, que vai falar sobre os trâmites, tudo o que aconteceu até agora na reforma da Previdência, em especial a votação que foi realizada do primeiro turno para a aprovação do texto base da reforma, PEC paralela e todos os assuntos de importância que serão debatidos hoje no seu Conexão Prudente, que começa agora. Conexão Prudente. Conexão Prudente. São 11 horas e 9 minutos, 11 horas e 9 minutos aqui em Presidente Prudente. E olha só, depois da história de Rodrigo Janot, que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes, procurador é preso após tentar matar juíza em tribunal. A informação chegando agora no seu Conexão Prudente com Daniel Fagundes. Conexão Prudente. O procurador da Fazenda, Matheus Carneiro Assunção, foi preso nesta quinta-feira após esfaquear a juíza Louise Filgueiras na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. De acordo com o tribunal, ele entrou no prédio apresentando sua carteira funcional e estava com uma faca de cozinha escondida em suas roupas. Após participar de um congresso de combate à corrupção à administração pública, ele procurou a juíza e a atacou com a faca várias vezes, mas ela conseguiu desviar da maior parte dos golpes. Em seguida, o agressor foi preso e levado para a sede da PF na Lapa, zona oeste de São Paulo. A juíza sofreu um corte superficial no pescoço e foi atendida pelos médicos do próprio tribunal. Ela passa bem. Testemunhas disseram que o procurador estava transtornado e que gritava que estava lá para acabar com a corrupção. Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul manifestaram sua indignação em relação ao caso. Segundo as entidades, o Poder Judiciário tem sido objeto de ataques vis que podem causar consequências nefastas para toda a sociedade, autorizando manifestações de ódio que podem resultar em violência de toda a ordem. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. São 11 horas e 12 minutos. Que coisa, hein? A situação que foi colocada através da nota aí, nós temos que ressaltar o seguinte: nós temos juízes e promotores em nosso país, desembargadores,
que realizam um ótimo trabalho no combate a crimes, no combate à corrupção, no combate aos desmandos. O problema do judiciário brasileiro, em sua grande maioria, está lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A atitude desse procurador não justifica estar transtornado ou estar com problemas, você tentar tirar a vida de outra pessoa, ainda mais dentro do seu local de trabalho, que é o mais chocante de tudo isso. Não obstante de que a justiça brasileira passa por momentos complicados e momentos de crítica, principalmente, vamos ser justos aí, a indignação da população é com as instâncias superiores da justiça, porque nós temos muitos juízes valorosos, inclusive aqui em Presidente Prudente nós temos grandes juízes que fazem um trabalho célere, como por exemplo Dr. Darcy Lopes Beraldo, um grande juiz, Dr. Michel Feres, o próprio promotor Dr. Lincoln Gaquiwa, que realiza um grande trabalho aqui na nossa cidade. Mas como eu acabei de dizer, o problema está em Brasília. E nesse momento eu queria ver o pessoal da esquerda, aqueles que têm a ideologia desarmamentista, falar que nós temos que criar agora, né, já que foi um atentado à faca, o Estatuto do Desfaqueamento. Parece brincadeira, né? Mas assim, então nós temos que, já que armas matam pessoas, facas também matam pessoas. Então nós temos que proibir com que as pessoas andem com facas nas ruas, ou que tenham facas em sua casa. Você, por exemplo, dona de casa que tem as suas facas de cozinha para cortar o bife, ou para cortar aquele frango na hora do almoço, você não vai poder ter mais, viu? Porque daqui a pouco eles vão criar o Estatuto do Desfaqueamento. Pra você ver, você pode achar essa lógica ridícula. É ridícula. É a mesma lógica que eu acho dos que defendem o Estatuto do Desarmamento. Você vê que não é a arma, uma pistola, um revólver, na mão de quem não quer o bem. A arma na mão de uma pessoa honesta pode salvar uma vida. Você viu que ele não precisou de uma arma, ele se utilizou de uma faca. O elemento que atentou contra a vida do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, o Adélio Bispo dos Santos, ele não tinha uma arma, ele tinha uma faca. E o mais interessante é que no estado de Minas Gerais, isso é verdade, você pode procurar, existe uma lei, olha só, existe uma lei que te proíbe de andar com facas que tenham uma lâmina maior do que 15 centímetros nas ruas de todo o estado de Minas Gerais. E isso não impediu que aquele elemento, aquele psicopata, cometesse o ato que cometeu. Tá dito. São 11 horas e 16 minutos, 11h16 aqui em Presidente Prudente. E o presidente Bolsonaro disse: é um absurdo condenar policiais por excesso. Vamos à informação agora, 11h17, na voz de Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
O governo federal lançou nesta quinta-feira uma campanha publicitária para defender a aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. No evento, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso focando especialmente um tema, o chamado excludente de ilicitude, que amplia a possibilidade de legítima defesa e permite que policiais não sejam punidos quando agirem por forte emoção, por exemplo. O presidente, que é do Rio de Janeiro, citou visitas que já fez em presídios destinados a militares. Segundo ele, boa parte dos policiais presos são inocentes e estão lá por terem cometido excessos, o que, para o presidente, é um absurdo. Conversando com eles, tá certeza que lá dentro tinha muito inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso. Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de 2 tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí. Isso tem que deixar de acontecer. E como? Mudando a legislação, para que a lei seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. A oposição foi ao Tribunal de Contas pedir a suspensão da campanha. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, integra o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro Moro. Ele aponta que o excludente de ilicitude, por exemplo, já foi rejeitado pelo grupo por ser visto como uma autorização para matar. Esse grupo já excluiu a possibilidade de votar algumas dessas matérias. Então nos causou estranheza o governo gastar 10 milhões de reais numa campanha publicitária, parece querer constranger o Congresso Nacional, intimidar o Congresso Nacional para que vote de acordo com o que pensa o governo. O tema das propagandas é pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Na Câmara, a expectativa é que o pacote seja votado no plenário a partir da segunda quinzena de outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 19 minutos, 11h19, esse é o seu Conexão Prudente. Olha, é uma questão muito séria, a questão do excludente de ilicitude. Deve-se analisar todo o contexto da história, porque a maioria desses pseudo-intelectuais, e eu chamo de imbecis também, que diz que o policial só pode atirar no criminoso depois que ele for alvejado. É sério isso não é brincadeira não, gente. Você, policial, você só pode atirar no suspeito, não é criminoso não. É suspeito, se você for alvejado. Ou então, como a nossa nobre colega de profissão do Rio de Janeiro perguntou ao governador Wilson Witzel, se um cidadão for visto na rua com um fuzil, ele vai ser alvejado, vai ser abatido pela polícia? Eu não ando na rua com um fuzil. A Beatriz Aiello, que é nossa produtora, também não. O nosso diretor Bruno Maluli também não. E creio que você e eu, que somos cidadãos de bem, não saímos por aí portando um fuzil na rua. A questão do excludente de ilicitude tem que se analisar o momento da situação. Porque é muito fácil para alguém que não participou da ação, da ocorrência, julgar uma questão depois do que aconteceu. Mas você imagine um policial que está em uma ocorrência, tentando ali, por exemplo, resgatar uma pessoa que foi vítima de um sequestro relâmpago, ou, por exemplo, tentando recuperar um carro que foi tomado de assalto por criminosos, e os criminosos não obedecem à ordem de parada da polícia, empreendem fuga, atiram contra a guarnição, praticam direção perigosa que coloca a vida de todas as pessoas em volta em risco. Vamos à situação. Primeiro ponto, o elemento cometeu o crime de roubo, de furto ou de sequestro. Ele praticou direção perigosa. A oportunidade que ele tiver
para atropelar uma pessoa porque ele sabe que os policiais vão parar para prestar socorro àquela vítima, ele vai fazer. Ele vai usar de todos os meios e subterfúgios para que ele não seja capturado pelos policiais. Ele vai, se ele puder, ele vai atirar contra os policiais, ele vai. E agora, se o policial reage em uma legítima defesa, na tentativa de se proteger, de proteger os seus companheiros policiais que estão trabalhando, que estão atendendo a ocorrência, e também proteger o cidadão de bem, ele é condenado? Porque o policial fica numa situação complicada. O policial brasileiro, o policial militar brasileiro, vive uma situação complicada. Nós recebemos hoje aqui pela manhã o Coronel Ricardo Jacó e o Coronel Camille também, que esteve conosco aqui, e nós falávamos sobre isso. O policial militar brasileiro vive uma situação complicada. Se ele atira no criminoso, dá mais de 2 tiros, ele é preso. Se ele não atira, ele é morto. E aí? O que nós vamos fazer? Acabar com a polícia? Deixar os criminosos reinarem? Fazer o que bem quiserem? Porque se nós formos analisar friamente a situação, nós estamos presos hoje. Os criminosos estão soltos. Nós estamos presos porque você não pode sair da sua casa em certos horários. Se você vai a algum lugar, dependendo do horário, é perigoso você ser assaltado. Ou até mesmo se você sentar na porta da sua casa, é perigoso os criminosos te assaltarem ali mesmo. Mas infelizmente tem pessoas como os defensores da oposição que acham que o policial é o bandido e o bandido é suspeito. É uma vítima da sociedade. É uma vítima. Tem que ter os direitos humanos. E o meu direito e o seu direito de viver em paz. E o meu direito e o seu direito de ir e vir. Fica onde? Ah, porque o bandido, o suspeito, o bandido não pode falar bandido, tem que falar suspeito. Foi agredido. É? E a mulher que ele estuprou, esfaqueou? Que ele matou? A criança que voltava da escola, adolescente que ele violentou e matou? Hã? Se coloque no lugar de um pai de família que deixou a sua filha na porta da faculdade ou na porta da escola e estava esperando a sua filha voltar para casa e um marginal a atacou e a matou. Mas o bandido é uma vítima. O marginal que às vezes rouba o seu celular, não, mas a culpa é sua que deixou o celular à mostra. Ele é uma vítima da sociedade. É uma baita de uma falta de respeito. Vamos combinar, né? 11 horas e 25 minutos. 11h25, esse é o seu Conexão Prudente. Eu vou a um rápido intervalo comercial. E daqui a pouco, olha só. É brincadeira, viu? Eu vou até pedir pra Beatriz a ela arrumar uma trilha de risadas aqui pra nós, porque isso aqui parece uma piada. Lula recebe título de cidadão parisiense, mesmo preso em Curitiba. Não vou falar mais nada sobre isso. Daqui a pouco eu conto pra você aqui no Conexão Prudente sobre essa situação. É brincadeira, viu? É como se diz, é o Sargento Garcia prendendo o Zorro, né? Olha, sem condições. 11h26, um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta com o seu Conexão Prudente. Conexão Prudente.
Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. O município de Presidente Bernardes está chegando ao seu centenário e preparou uma grande festa para comemorar essa data histórica, com uma grande programação. E no dia 5 de outubro, inauguração do palco de eventos, com micareta animada, com a banda Aramaçã e Pai Galo. A partir das 22 horas. Realização: Prefeitura de Presidente Bernardes. Apoio Sabesp e Grupo Gasparim. Quem gostou faz barulho aí! Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Onze horas e 29 minutos, 11h29. E só sobre uma questão que eu estava falando aqui anteriormente, sobre a inversão de valores que existe em nosso país. Esse caso que eu vou contar agora é um caso real, é um fato verídico que aconteceu. E eu me lembro que eu era adolescente, começo da minha adolescência, quando esse caso aconteceu. E até hoje eu não esqueço. Eu me lembro, eu morava na cidade de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso, a cerca de 300 quilômetros da capital Cuiabá. E esse caso repercutiu e marcou todo o estado de Mato Grosso. Uma menina, 12 anos. Para quem conhece o estado do Mato Grosso, o sistema educacional do estado de Mato Grosso é diferente. Aquele estudante secular, que é conhecido, estudante do ensino fundamental e médio, que tem as suas disciplinas pela manhã, ele faz educação física na escola no período da tarde. E aquele aluno que estuda à tarde, ele faz a educação física no período da manhã, uma vez por semana. Pois bem, essa menina era aluna de uma escola da rede estadual de ensino do Mato Grosso, do município de Tangará da Serra. E ela tinha suas disciplinas à tarde. Seus 12 anos ela tinha. E ela foi com uma amiga para a escola no período da manhã para realizar as atividades de educação física. Isso é um fato real e eu me lembro como se fosse hoje de cada episódio daquela ocorrência, porque me marcou muito aquele acompanhamento daquele caso. E essa menina, ela vinha por uma estrada que era uma estrada de terra, junto com a sua amiga.
também da mesma idade, da mesma classe. Em um dado momento ela percebeu que ela tinha esquecido, Beatriz Aiello, o estojo dela na escola. E ela falou para a amiga dela o seguinte: olha, vai para casa, avisa minha mãe que eu esqueci o meu estojo e estou voltando na escola para buscar. E ela voltou. E ela voltou à escola, pegou o estojo e estava voltando para casa, quando um elemento que há pouco tempo tinha saído da cadeia após ter praticado o crime de roubo, ele viu aquela menina caminhando sozinha em uma estrada de terra. E o que ele fez? Isso mesmo que você pensou. Ele agarrou aquela menina, arrastou aquela menina para dentro da mata e violentou aquela menina. Não satisfeito com o que ele acabara de fazer, ele encontrou um cabo de vassoura que estava jogado naquela área rural, na estrada de terra, e ele quebrou aquele cabo de vassoura e com a ponta que ficou o cabo de vassoura ele atravessou o pescoço daquela adolescente e a matou. Sem dó e sem nenhuma piedade. Sem dó e nenhuma piedade. Simplesmente matou aquela menina. E saiu de lá como se nada tivesse acontecido. 2 dias depois ele se envolveu em uma confusão. Ele não tinha sido preso ainda pelo crime. Ele se envolveu em uma confusão em um distrito chamado Distrito de Progresso, que pertencia ao município de Tangará da Serra. Ele tentou roubar a bicicleta de um idoso para fugir. E ele acabou sendo alvejado por aquele idoso com 2 tiros. E morreu. E o que aconteceu no resumo da ópera? O idoso foi preso. Mas vai responder pelo seu crime? Tudo bem. Mas o que me revolta é que aquele rapaz que cometeu aquele crime, aos seus 23 anos, que matou aquela menina, ele tinha recentemente saído por bom comportamento. Ou seja, se o nosso país tivesse leis efetivas para punir a criminalidade, aquela garota não tinha perdido a sua vida. E no final das contas, quem é tratado como vítima? A menina que perdeu a vida? Ou o criminoso que foi alvejado posteriormente? Ah, era tão bonzinho, tão trabalhador. E a mãe que perdeu a filha, que teve que sepultar a filha cheia de sonhos, cheia de planos. A filha foi para a escola viva e horas depois ela encontra a filha morta. É isso que me revolta. Então, antes de você olhar e dizer que o bandido que comete esse tipo de ato é uma vítima da sociedade, se coloque no lugar de uma mãe, de um pai. Se coloque no lugar da mãe dessa menina. Esse caso eu nunca vou esquecer. Quem é a vítima da história? Fica a pergunta pra você. 11h36, 11h36. Ei, vamos a mais informações aqui no seu Conexão Prudente. E o Lula é o companheiro que tá preso lá em Curitiba, rapaz. Ele recebe o título de cidadão de Paris, mesmo preso em Curitiba. É uma piada de mau gosto. A informação vem chegando agora com Elcio Ramalho. Vamos à informação.
Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Prefeitura de Paris concedeu nesta quinta-feira o título de cidadão honorário da cidade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril do ano passado na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, condenado no caso do triplex do Guarujá. A menção honrosa, aprovada nesta tarde pelos membros do Conselho de Paris, órgão equivalente à Câmara de Vereadores, é atribuída pelo compromisso do ex-presidente petista com a redução das desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Esse compromisso, segundo a prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, permitiu que quase 30 milhões de brasileiros saíssem da extrema pobreza e acessassem direitos e serviços essenciais. Lula se destacou por uma política proativa de combate às discriminações raciais, especialmente marcadas no Brasil, acrescentou a prefeita. A nota oficial da prefeitura recorda que o líder de esquerda foi condenado quando pretendia disputar novamente a eleição presidencial. Ele sempre afirmou ser vítima de uma conspiração política para impedi-lo de voltar ao poder, enquanto era o favorito da eleição de outubro de 2018, que viu a vitória do candidato da direita Jair Bolsonaro, recorda a prefeitura. O Comitê dos Direitos Humanos da ONU pediu às autoridades brasileiras que assegurassem os direitos civis e políticos de Lula, principalmente o de ser candidato, mas ele teve esse direito negado, apesar de chefes de Estado europeus, de parlamentares franceses e de juristas internacionais denunciarem a inconsistência das provas apresentadas pela acusação, destaca a nota oficial. O texto ainda ressalta que o site de informação The Intercept revelou que o então juiz Sérgio Moro, autor da condenação contra o petista, organizou com os procuradores anticorrupção da Lava Jato uma forma de impedir que o ex-presidente se apresentasse na eleição. Da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés, para a agência Rádio. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Só corrigindo a informação aí, quem trouxe a notícia foi a Adriana Moisés e não Elcio Ramalho. A informação que foi nos passada pela Rádio França era que era Elcio Ramalho quem trazia a informação, só corrigindo essa informação. O companheiro recebeu o título de cidadão parisiense, porque ele tirou os 700 bilhões de brasileiros da pobreza, né? É uma piada de mau gosto. Uma pessoa que sempre se gabou por nunca ter estudado na vida. Há alguns anos atrás foi até a Suécia receber o título de doutor honoris causa. Agora só falta terminar o ensino fundamental, né, Lula? Isso é uma falta de respeito. A ONU, que não é a Organização das Nações Unidas, mas deveria se chamar Organização das Nações Comunistas, porque dá a Nicolás Maduro um prêmio Nobel de combate à fome, sendo que milhões dos nossos irmãos venezuelanos estão morrendo de fome na Venezuela. Eu não sei qual é o problema qual é a doença que é chamada. Deve ter algum nome para essa doença de idolatrar criminosos. Lula que assaltou os cofres públicos junto com a sua quadrilha, com o quadrilhão do Lulão, com o Dirceu, com o Genuíno, com a Dilmãe que estocava o vento, que saudava a mandioca, com o Palocci, com o Paloff, né, companheiro? Que trata Cesare Battisti como herói nacional italiano, terrorista, assassino. Dá asilo Brasil, o companheiro dá asilo político a ele. Que trata Carlos Marighella, terrorista, assassino, como herói. Que trata Lamarca, desertor, traidor do exército brasileiro, terrorista, como herói.
E o Lula é vítima. Ah, ele foi impedido. Ele é um bandido. Tá preso por corrupção. E agora vem uns imbecis comedores de croissant, dá um título de cidadão parisiense para um criminoso. Aproveita e dá o título também pro bandido da luz vermelha, o maníaco do parque. Aproveita! Pelo amor de Deus, né? Isso é uma imbecilidade sem tamanho. 11 horas e 42 minutos, 11h42. E que os comedores de croissant que vão cuidar do país deles, porque eles já têm problemas demais para resolver. E por falar nisso, ontem um elemento armado invadiu a sede da polícia francesa em Paris e matou pelo menos 4 policiais esfaqueados lá na França. Pois é, cadê a arma, né? Foi com a faca, né? Será que nós vamos fazer o que agora? Nós vamos dar as mãos e cantar Imagine? Nós vamos abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas? Ou nós vamos ali no porto em Presidente Epitácio soltar pombinhas brancas em nome da paz? Nós vamos gritar Lula livre? A Beatriz Ayala vai pintar uma unha de branco em nome da paz. Uma unha só, em nome da paz. Em nome da paz mundial. Um mundo sem armas. Sem comentários, viu? 11 horas e 43 minutos, 11h43. E o Papa Francisco diz que incêndios na Amazônia são problemas mundiais. Olha aí. Vamos ouvir a informação que vem na voz de Ana Paula Costa. Conexão Prudente. O Papa Francisco afirmou nesta quinta-feira que as queimadas na Amazônia são um problema mundial. A declaração foi feita dias antes do início do Sínodo Especial dos Bispos para a região panamazônica, que acontece entre os dias 6 e 27 de outubro no Vaticano. Segundo o pontífice, a defesa dos direitos humanos, da liberdade de pensamento religiosa e a proteção do meio ambiente dizem respeito a todo o mundo. Em coletiva de imprensa para apresentar o Sínodo, o relator da Assembleia Episcopal, o cardeal Cláudio Umes, esclareceu, no entanto, que para a Igreja a soberania do Brasil é intocável. Per noi la soberania è intocabile, per la Chiesa in Brasile. A soberania é intocável. Em seu pronunciamento em português, Dom Cláudio alertou que a crise na Amazônia não é apenas ambiental, mas também social. O Sínodo Especial dos Bispos vai reunir no Vaticano, de 6 a 27 de outubro, todos os bispos da região panamazônica, que abrange 9 países. A comitiva brasileira participa com 118 pessoas, entre bispos, padres e especialistas que trabalham diretamente na região amazônica. A agência Rádio Web com informações internacionais, Ana Paula Costa. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 44 minutos, 11h44. Vou resumir em poucas palavras essa questão. O Brasil é soberano. O Brasil pertence ao povo brasileiro. A Amazônia pertence ao povo brasileiro. E Vossa Santidade, o Papa Francisco, com todo respeito, não tem que vir dar pitaco no governo brasileiro. Que ele cuide dos problemas do Vaticano. Porque dos problemas do Brasil, nós somos soberanos para cuidar dos nossos problemas. Com todo respeito, não quero ofender aqui a religiosidade de ninguém, mas o Brasil é soberano em suas decisões. Nós não somos mais uma colônia de Portugal e nem tampouco uma colônia europeia. Então, com todo respeito, que o Vaticano vá cuidar das coisas do Vaticano e deixe que o Brasil cuide dos problemas do Brasil. 11 horas e 46 minutos e nós vamos agora com uma entrevista ao vivo com a doutora Ana Célia Gama, advogada especialista em direito previdenciário,
E ela vai falar conosco agora sobre o tema que também está em evidência, que é a reforma da Previdência. Até rimou, olha que legal. Doutora Ana Célia Gama, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Conexão Prudente. Bom dia, Jonatas, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer e uma honra estar com vocês. Doutora, essa semana foi votado, depois de muita discussão, nós estamos acompanhando a questão da reforma da Previdência desde abril, né, que nós gravamos aqui semanalmente para o Jornal da Manhã, com a doutora Ana Célia, resumos do que foi tratado, mas enfim, foi votado em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência, com mais de 1.000 e tantas emendas, né, doutora? Pois é, Jonatas, teve muitas emendas, muita coisa que todas essas emendas elas tinham a proposta de fazer alterações no texto. A grande maioria realmente foi rejeitada, porque qualquer alteração que ocorra no texto já aprovado da reforma, ela obrigatoriamente tem que retornar à Câmara dos Deputados, passar pelo crivo da Câmara e começar todo o processo novamente. Inclusive, foi votado agora em primeiro turno no dia 1º de outubro, mas após ainda tiveram algumas sessões exatamente para discutir os destaques, que inclusive serão analisados antes agora de entrarmos no segundo turno de votação. Num primeiro momento, está previsto para o dia 10 de outubro, mas, inclusive, a senadora Simone Tebet até sinalizou ontem que pode ser que a votação não ocorra no dia 10, mas que, de qualquer que seja a forma, isso não trará prejuízo. É importante lembrar que, com a votação em primeiro turno, agora serão realizadas 3 sessões ordinárias. Se tiver discussões, a proposta ela retorna para a CCJ, lá para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá um prazo de 5 dias improrrogável para emitir um parecer e aí devolver exatamente para o plenário para a votação da PEC. Tem muitos assuntos ainda que estão pendentes, que estão sendo discutidos. Esses destaques, eles mexem realmente com algumas questões, tais como a questão da aposentadoria por idade, que hoje mulher e homem podem se aposentar por idade com um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. No texto e na nova proposta, uma das emendas é que se, na verdade, o homem, porque no texto ele traz que quem entrar no mercado de trabalho a partir de agora, o tempo de contribuição será de 20 anos, e esse é um ponto que também vai ser alvo dessas discussões e que acontecerão nessas sessões ordinárias, Jonatas. Doutora, a realidade é que os nossos deputados, gloriosos deputados e senadores, e que fica a minha ironia nessa fala, estão fazendo uma verdadeira celeuma quanto à reforma da Previdência, mas fica uma dúvida, não obstante de que fica essa dúvida, mas será que a reforma pode acabar não sendo aprovada, doutor? Existe essa possibilidade? Pois é, Jonatas. Agora, indo para segundo turno, nós temos 3 situações que podem acontecer. Como eu disse, acontecerão essas sessões de discussão, serão 3 sessões, depois ela vai para votação em segundo turno. Se aprovada, ela vai ser promulgada, ou seja, ela é oficialmente publicada e a partir da publicação ela passa a valer. Se ela sofrer alterações, se qualquer questão do texto for alterado e que traga alguma modificação significativa, ela tem que voltar para a Câmara para novamente ser discutida, votada em 2 turnos com o mínimo de 308 votos. E também tem a terceira alternativa que pode acontecer, é da proposta do texto ser rejeitado, e se ele for rejeitado, Jonatas, ele é arquivado. Então, essa segunda sessão e segundo turno de votação
vai ser extremamente importante, inclusive para saber qual vai ser o futuro da proposta de emenda à Constituição, que é a emenda 6 de 2019, porque nós também temos que pensar o seguinte: paralelamente, todos os assuntos que foram polêmicos e que iriam causar dificuldades na votação do texto base principal, foi dividido e criou-se a PEC paralela, onde um dos principais assuntos, um dos principais temas foi a inclusão, inclusive, dos estados e municípios, porque na PEC paralela, no texto base, realmente a própria Câmara dos Deputados deixou de fora estados e municípios para que o Senado decidisse, e no Senado, após as deliberações, essa questão de estados e municípios ficou para discussão na PEC paralela. Doutor, em um cenário hipotético, isso é uma hipótese, né? Nós temos 3 hipóteses do que pode acontecer com a reforma da Previdência. Mas em um cenário hipotético, por exemplo, de uma não aprovação do texto original da reforma, do texto base ao qual nós já viemos discutindo há algum tempo, como ficaria a questão da PEC paralela? Ela continuaria a tramitação? Não tem como, porque neste caso, é o que nós falamos assim, o acessório segue o principal. Então, se não houver mais o principal, não tem como seguir a PEC paralela. É uma questão importante a ser ressaltada, porque ainda existem muitas dúvidas, né, doutora, sobre como a PEC paralela vai influenciar na vida das pessoas. Porque se fala muito, doutora, em estados e municípios, né? Mas as pessoas não entendem a influência dela realmente em estados e municípios, não é? Pois é, Jonatas, quando nós falamos na questão de estados e municípios, inclusive a PEC paralela, ela traz o quê? Ela vai permitir que estados e municípios adotem em seus regimes próprios as mesmas regras aplicáveis ao regime da União. O que hoje, com a proposta na PEC principal, como ficou? Foi criada, na verdade, para 4 faixas para o regime geral, ou seja, o regime geral da Previdência é o regime de todos nós trabalhadores. Quando nós falamos em regime próprio, nós estamos falando no regime dos servidores públicos, e neste caso, servidores públicos federais ou da União. Então, o que acontece? O governo criou 4 faixas para as pessoas no regime geral, iniciando para quem ganha até um salário mínimo. Hoje, o valor de distribuição é de 8%. Ele teve uma redução e cairia para 7,5%. Por outro lado, para quem ganha um valor entre acima de R$3.000, até o teto, que hoje é de R$ 5.839,45, passaria a ter um recolhimento de 14%. Além disso, o governo criou para o regime próprio, que é o regime dos servidores, 4 outras faixas. Então, para quem ganha acima do teto de R$ 5.839,46, o recolhimento passaria a 14,5%, e para aquelas pessoas, para aqueles servidores que ganham acima de 39 mil, o recolhimento passa a ser de 22%. Hoje, estados e municípios estão exatamente vinculados nesta primeira faixa, que segue do regime geral, que seria de 7,5% a 14%. O que a grande discussão, e porque os estados e municípios estão realmente brigando e buscando fazer parte da reforma, é que com as novas faixas ou com a possibilidade de realmente ter as mesmas regras que a União, que eles tenham um equilíbrio maior das contas públicas, porque muitos estados e municípios hoje estão endividados, não conseguem realmente pagar suas contas, e o principal argumento para que eles realmente sejam inclusos é exatamente isso, que um recolhimento maior previdenciário traria, na verdade, uma arrecadação maior e equilíbrio nas contas de estados e municípios. Bom, são 11 horas e 56 minutos, nós já estamos chegando ao final
do Conexão Prudente desta sexta-feira. Eu quero agradecer a doutora Ana Célia Gama por participar conosco aqui. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, um bom final de semana. Para você também, Jonatas, e um ótimo dia a todos os ouvintes. É isso aí, nós ouvimos a advogada, especialista em direito previdenciário, doutora Ana Célia Gama. Nós batemos um papo aqui de maneira bem rápida sobre a reforma da Previdência e dessa maneira nós vamos chegando então ao final deste Conexão Prudente de sexta-feira. E como todas as sextas-feiras nós encerramos o Conexão Prudente de uma maneira mais descontraída. Eu quero agradecer a você que esteve sintonizado conosco pelo carinho da sua audiência e fique aí com a canção do Scorpions pra gente encerrar o programa de hoje. E deixo pra você a frase do meu saudoso amigo jornalista Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser, tomara que Ele queira. Tchau, Prudente. Tchau, região. Um abraço.